E a pedido de um agronauta inscrito no canal, vamos falar dos 10 maiores mitos sobre o agro brasileiro, conforme o Chico Graziano. Ele enumera vários mitos sobre o agro, como mentiras, falácias e crenças que se misturam com política, ideologia e marketing. Mas afinal, quem é Chico Graziano? Francisco Graziano Neto, mais conhecido como Chico Graziano, é um paulista de 70 anos, economista e comentarista político brasileiro. Ele trabalha como colunista e comentarista em diversos veículos de comunicação. Além disso, Graziano é autor de vários livros e artigos sobre economia e política. Ele também participa de debates em universidades e conferências. O agronegócio brasileiro tem desempenhado um papel vital na economia do país, desafiando as fronteiras e produzindo alimentos essenciais para abastecer tanto o mercado interno quanto o mercado global. No entanto, assim como em qualquer setor, o agro não está isento de mitos e equívocos que muitas vezes distorcem a realidade. Neste artigo, analisaremos e desvendaremos os 10 maiores mitos sobre o agro brasileiro, de acordo com a perspectiva do autor Chico Graziano. Você já deve ter ouvido a famosa frase, aqui, em se plantando, tudo dá, atribuída a Pero Vaz de Caminha, o famoso escrivão da expedição de Pedro Álvares Cabral, em 1500. No entanto, essa afirmação não se refere à fertilidade mágica do solo brasileiro, mas sim à abundância de recursos hídricos. Caminha destacou a importância das águas para a prosperidade. Esse equívoco gerou o mito da terra superfértil, mas a realidade é mais complexa. Os solos tropicais, ao contrário do que se pensa, são mais ácidos, menos estruturados e muitas vezes arenosos. Apesar disso, a ciência agrícola tem permitido superar esses desafios com práticas como a calagem e a adubação. A verdade é que a frase de Caminha não nega a fertilidade do solo brasileiro, mas ressalta a relevância das práticas agrícolas sustentáveis. O conhecimento científico e as tecnologias modernas são essenciais para aproveitar o potencial das nossas terras. Quer entender mais sobre os desafios e conquistas do agronegócio brasileiro? Inscreva-se em nosso canal e acompanhe conteúdos exclusivos que desvendam mitos e exploram a jornada do setor agropecuário do Brasil. Ah, e não se esqueça de dar um joinha e compartilhar com os amigos e familiares. Desmistificando o papel da agricultura familiar na produção de alimentos. A ideia de que 70% da produção de alimentos no Brasil provém da agricultura familiar é politicamente controversa. Essa estatística, amplamente difundida, foi originada em um evento político em 2011, mas pesquisadores contestam essa afirmação. Estudos apontam que esse número é provavelmente em torno de 25%. O Censo Agropecuário do IBGE de 2017 estabeleceu que a agricultura familiar contribui com cerca de 23% do valor total da produção agropecuária. Questionar essas estatísticas politizadas nos permite entender melhor a real contribuição da agricultura familiar e ter conversas mais informadas sobre o papel dos diferentes setores na produção de alimentos e na economia. Desvendando o mito do consumo de água na produção de carne bovina, o mito de que são necessários 15 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne bovina merece um olhar mais crítico. Embora a alegação pareça indicar um alto consumo de água, ela simplifica a complexa dinâmica hídrica envolvida. A ideia se baseia no fato de que os animais bebem água e a excretam na urina. Contudo, isso faz parte de um ciclo natural, onde a água é devolvida à natureza. A pegada hídrica da carne bovina abrange mais fatores, incluindo o cultivo de alimentos dos animais e o processamento. Simplificar essa questão a um número absoluto não reflete a realidade completa. Enquanto a produção de alimentos exige recursos hídricos, é importante contextualizar. Culpar apenas a carne bovina pelo gasto de água ignora outras áreas de maior impacto. O debate sobre a sustentabilidade dos alimentos precisa ser baseado em informações precisas e contextualizado. Desvendando o mito da segurança dos alimentos transgênicos. Um mito amplamente difundido alega que alimentos transgênicos prejudicam a saúde.
No entanto, a ciência contradiz essa afirmação, pois não há relatos confiáveis de problemas de saúde relacionados à ingestão de alimentos geneticamente modificados. A engenharia genética também é aplicada na medicina, como a insulina transgênica, sem causar efeitos adversos. Com rigorosas avaliações regulatórias, alimentos transgênicos são seguros para consumo. É importante basear as discussões sobre segurança alimentar em evidências científicas sólidas e evitar disseminar informações infundadas. Desvendando o mito dos agrotóxicos em alimentos orgânicos. Um mito comum sobre alimentos orgânicos é que eles estão completamente livres de agrotóxicos. No entanto, é importante entender que, embora ingredientes sintéticos sejam proibidos, pesticidas à base de cobre, potássio ou enxofre são usados em lavouras orgânicas para o controle de pragas. Um exemplo são as caldas bordaleza e sulfocálcica, elaboradas com ingredientes naturais, mas que contêm metais pesados e podem ser tóxicas para a saúde humana e o meio ambiente. A aplicação e o manejo adequados são essenciais para minimizar os riscos. Desmistificar essa ideia ajuda a compreender a complexidade das práticas agrícolas e regulamentações. Escolher alimentos orgânicos não significa apenas evitar agrotóxicos, mas também apoiar práticas sustentáveis e saudáveis. Ao tomar decisões alimentares informadas, contribuímos para um diálogo embasado sobre a produção de alimentos. Para insights mais aprofundados sobre esse tema, inscreva-se no nosso canal. Desmistificando a relação entre agropecuária e desmatamento na Amazônia. Um mito comum é que a agropecuária é a única responsável pelo desmatamento na Amazônia. No entanto, é importante entender que o desmatamento é resultado de uma interação complexa de fatores. A distinção entre a floresta amazônica como bioma e a Amazônia Legal como território político é crucial. De 2010 a 2016, o desmatamento na Amazônia foi causado por diferentes fontes. Assentamentos de reforma agrária contribuíram com 28,9%, propriedades rurais com 24,3%, terras públicas não destinadas com 24% e áreas de crime em parques e reservas com 11,8%. Desvendar esse mito é essencial para uma abordagem informada sobre o desmatamento. Culpar apenas a agropecuária não reflete a realidade multifacetada desse problema. Compreender as várias contribuições para o desmatamento nos permite adotar estratégias mais eficazes para a conservação da Amazônia. Ao explorar as complexidades do desmatamento na Amazônia, promovemos um diálogo embasado sobre práticas sustentáveis e políticas de conservação. Desvendando o mito da poluição. Gado versus automóveis. Um mito ilógico alega que o gado polui mais que os automóveis. No entanto, essa comparação carece de base científica. A confusão ocorre quando as emissões de metano da ruminação bovina são comparadas aos poluentes dos veículos. Enquanto o metano contribui para o aquecimento global, os gases de escapamento dos automóveis afetam a qualidade do ar e a saúde humana. É essencial diferenciar as emissões do gado das dos automóveis. Carne bovina e leite são importantes fontes de nutrição para muitos. Culpar esses alimentos pela poluição ignora a complexidade das cadeias alimentares e da segurança alimentar. Desconstruindo o mito do leite e saúde. Um mito prejudicial afirma que o leite é sempre saudável, exceto para aqueles com intolerância à lactose ou alergias à proteína do leite de vaca. Embora essas condições afetem uma minoria, é crucial compreender a relação entre o leite e a saúde de maneira mais ampla. O leite é uma rica fonte de nutrientes essenciais, como cálcio e proteínas. No entanto, não é correto afirmar que não possui efeitos adversos. Algumas pessoas podem experimentar desconfortos gastrointestinais ao consumir leite. Além disso, as respostas ao leite variam de pessoa para pessoa. A pesquisa em nutrição está sempre em evolução, revelando novas perspectivas sobre como os alimentos afetam o corpo. Não se trata de denegrir o leite, mas de promover uma compreensão equilibrada de sua relação com a saúde. É importante respeitar as escolhas e necessidades individuais em relação à nutrição. Desvendando o mito das bananas e cãibras. Um mito popular afirma que bananas combatem cãibras, mas a relação é mais complexa.
cãibras podem ser causadas por desidratação, ácido lático ou falta de minerais, como potássio, magnésio, cálcio e sódio. Embora bananas contenham potássio, outros alimentos também têm teores elevados, como pipoca, feijão e nozes. Se as bananas realmente evitam cãibras, é uma questão que depende de fatores médicos. A saúde não é universal e a prevenção de cãibras varia de pessoa para pessoa. Desmistificar esse mito nos lembra da importância de compreender nossa saúde com base em evidências científicas. Desmistificando o mito dos agrotóxicos e saúde. Um mito alarmante sugere que estamos sendo envenenados por agrotóxicos, mas uma pesquisa da Anvisa, vinculada ao Ministério da Saúde, revela uma realidade diferente. Entre 4.616 amostras analisadas, apenas 5,4% continham resíduos de pesticidas acima do limite máximo de resíduo, LMR, totalizando 250 amostras. No entanto, a margem de segurança é 100 vezes maior. Apenas 0,89% das amostras representavam um potencial risco agudo à saúde, segundo a Anvisa. Quanto ao risco crônico, não houve resultados negativos. Esses achados desafiam a narrativa de envenenamento generalizado por agrotóxicos. Desvendar esse mito é essencial para uma compreensão informada sobre o uso de agrotóxicos na agricultura. A regulamentação visa garantir a segurança alimentar, e as evidências científicas ajudam a tomar decisões conscientes. Promover um diálogo embasado e informar sobre os riscos e benefícios dos agrotóxicos é crucial. E vocês, agronautas, o que acham dessa análise? Concordam ou discordam? Deixem suas opiniões nos comentários e ajudem o canal a divulgar o agro, principalmente para as pessoas leigas no assunto. Curte, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo Agroboa em Campo.